This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 8 do Receios do Além. Bem-vindos novamente a mais um episódio aqui do Receios do Além com relatos dos ouvintes. Antes de começarmos, eu peço que vocês entrem lá no meu podcast, Receios Obscuros, que está tendo um episódio por dia durante todo o mês de outubro, então vão ser no total 31 episódios com temas diferentes e estão muito legais. E agora, bora pro episódio de hoje. Relato OVNIs, Lobisomem e 7 Além. Enviado pela Viviane. Olá, amigos do Receios do Além. Hoje irei contar uma história que ocorreu com meu irmão caçula. Era uma noite fria e chuvosa. Ele dirigia uma carreta em uma estrada do Rio de Janeiro rumo ao Espírito Santo. Voltava para casa após levar uma encomenda. Chovia muito e passava da meia-noite, quando de repente algo pulou sobre seu capô da Scania 113 que ele dirigia, um caminhão. Nunca imaginei que meu irmão tinha passado por algo do tipo. Então fui questionando-o a respeito do ocorrido. Ele me relatou que um cachorrão enorme, todo preto, pulou sobre o capô da sua Scania e olhou para ele, com uma cara rosnando ferozmente. Ele descreveu a criatura como muito grande, magro, quase sem pelos, todo preto, dentes projetados para fora da boca e focinho comprido. Ele não notou se os olhos eram vermelhos ou amarelos, mas disse que era enorme e ele teve medo da criatura quebrar o vidro do painel. O olhar daquela coisa era sinistro. Como era muito escura a estrada e chovia muito, ele disse que não sabe que cor eram os olhos, mas disse que o bicho tinha pelo falhado, como um cão com sarna. Que bicho conseguiria pular tamanha altura em um caminhão como uma Scania tão alta e em velocidade? Só mesmo um lobisomem. Existem muitos relatos nas estradas do Rio de Janeiro. Meu pai, também ex-motorista de Scania, relatou-me nessa ocasião que havia muitos relatos de motoristas de estradas sobre uma mulher de branco que aparecia pedindo carona, e se não dessem, ela aparecia como por encanto dentro da boleia do caminhão. Eu mesma, viajando de Fortaleza para o Piauí de madrugada, vi lugares desertos, mal iluminados, e vi cães parados olhando para o nada de uma rua mal iluminada. Pareciam hipnotizados por algo assustador. Eu ainda fui ouvindo na viagem relatos de lobisomem. Agora vou contar a vocês os meus avistamentos de OVNIs. Eu tinha 13 anos e foi nos anos 80, no município da Serra, no Espírito Santo, que vi o meu primeiro OVNI. Estava na casa de uma coleguinha às 23 horas, deitada no chão de uma varanda, olhando para o céu, quando do nada surgiu sobre uma torre de transmissão de energia, essas gigantes que toda cidade tem, uma nave enorme, tipo nave-mãe. A torre ficou pequenina perto da nave. Ela tinha formato de pratos emborcados, a borda azul neon e o interior branco, tipo uma luz LED. Do nada sumiu. Foram poucos segundos, mas nós vimos. O outro avistamento que vi ocorreu na Flórida, nos Estados Unidos, em 2001. Eu havia saído da aula de inglês com uns amigos hispânicos e brasileiros para irmos ver a praia, o mar, as estrelas. Gostávamos de ver o céu. Foi quando notei no céu uma forma gelatinosa que dava para ver através. Porém, o formato era notável. Eu conseguia ver através da forma gelatinosa transparente as estrelas, tipo o avião da Mulher Maravilha. Aquilo ficou ali, parado e baixo,
próximo do mar e próximo da areia, até que deu um disparo e sumiu. Mas antes, é claro, que mostrei a forma a mais 6 amigos presentes lá comigo. Aconteceu na cidade de Boca Raton, a 45 minutos da praia de Miami. Meus contatos com OVNIs não pararam por aí. Já nos anos de 2016, avistei mais. Eu morava no 3º andar de um prédio, e na frente havia várias árvores, e uma árvore mangueira na casa ao lado do meu prédio. Foi nesta árvore que eu vi uma sonda, e se você pensa que foi só isso, está enganado. Eu me comuniquei com a sonda por telepatia. Como sou médium e uma aficionada por OVNIs, não vi por que não tentar. A sonda estava, o que me parece, investigando o pé de mangueira, e aparecia e se desmaterializava, subia e descia somente verticalmente. Eu fiquei observando da varanda, eram 11 horas da noite mais ou menos. Foi quando eu conversei com a sonda telepaticamente e disse a ela: se vocês forem o que eu estou pensando, apareça para mim naquele ponto ali. E mentalizei o exato andar do prédio, à frente do meu, que eu queria que a sonda aparecesse. De um segundo a outro, ela se desmaterializou e apareceu exatamente no andar e janela do prédio da frente do meu, que eu pedi para ela aparecer. Não tive mais dúvidas de que era uma sonda inteligente e não era da Terra, não. Não era drone, era uma bola de luz que aparecia e se desmaterializava sem som algum. Ninguém parecia vê-la. A rua também não tinha muito movimento. Chamei até o meu esposo, que também a viu. Depois disso, passei a ver diversas luzes no céu se movimentando em direções bem diferentes e bem rápidas. Na minha família, muitos parentes já viram OVNIs. Eu, desde novinha, leio a respeito. Só tive contato com seres em sonhos. Uma vez eu fui convidada para subir em uma nave em um descampado, onde 2 ETs Greys me esperavam do lado de fora de um disco voador. Eu não fui de jeito nenhum, me neguei. Já sonhei com naves que flutuavam cheias de luzes em minha frente. Tive sonhos nítidos de viagens a uma base na Lua, onde pude ver que havia cidades, lojas, humanos, ruas e etc. Outra vez, fui em corpo astral a Vênus, planeta, onde eu chegava lá em uma nave charuto e via como era de cima a cidade. Havia pontes negras bem diferentes das nossas. Mares, cidades diferentes também. Não consegui guardar a memória de muita coisa. Só me recordo que desci lá e conversei com pessoas que pareciam humanos. E eu recentemente tive um sonho em que eu acordei com 2 pancadas fortes nas costas que me fizeram pular e acordar. Na hora eu sabia que era o focinho de um lobisomem, pois cheguei a vê-lo em minha frente, já que estava ainda meio dormindo. Doeu a beça. Eu escuto muitos relatos sobre lobisomens e fico impressionada, mas sei que essas formas existem, materializadas ou astrais. Meu último relato hoje é sobre uma suposta 7 além. Eu e meu esposo amamos ir a uma boa livraria e sempre vamos as 2 aqui na cidade. Fiz muitas amizades com os funcionários, porque eu sempre vou lá e amo um bom papo. Adoro fazer amizades. E numa dessas, conhecemos, eu e meu esposo, uma moça que trabalhava na papelaria da livraria. Sempre conversávamos com ela. Ficamos um tempo sem ir, e quando chegamos lá, a tal moça estava grávida e de macacão. Aí conversamos com ela sobre sua gravidez e depois fomos embora. Ficamos novamente meses sem irmos lá, e quando voltamos, vimos a tal moça novamente. Ela já não estava mais grávida. Supomos que havia ganhado bebê, mas qual foi a nossa surpresa quando a moça disse que nunca esteve grávida? E era a mesma moça. Notei até que a aparência dela, quando estava grávida, estava um pouco desleixada. Envelhecida, pele macerada e judiada, aspecto tipo de fumante, aquela cor como se tivesse tomado muito sol. Eu e meu esposo temos a certeza de vê-la grávida, falar com ela, mas todas as vezes que voltamos lá e perguntamos novamente sobre a tal gravidez, porque a gente sempre esquece que ela já falou que não estava grávida, ela repete que nunca ficou grávida. Não tinha como confundi-la, pois essa moça trabalha nessa livraria há anos. Nós temos as memórias de que ela estava grávida, mas ela nega que esteve grávida algum dia. O que será que aconteceu? Não sabemos, mas temos certeza do que vimos e lembramos da conversa, da roupa dela e tudo. Meu esposo e eu temos a mesma memória dela. Ela estava grávida e de macacão jeans. Acho que entramos em uma outra dimensão, eu e meu esposo. Falha na Matrix, só pode. Voltamos lá outras vezes, mas nunca mais aconteceu de encontrarmos a versão grávida dessa moça.
Se alguém souber o que isso pode ter sido, por favor deixe nos comentários. Obrigada. Tenho muitos relatos, mas para não ficar muito longo, vou terminando por aqui. Se alguém tiver relatos parecidos com os meus, podem comentar aqui nos comentários, que lerei todos. Obrigada por ler o meu relato. Um forte abraço, fiquem todos na paz de Deus. Gratidão. Viviane, muito obrigado por todos esses relatos que você enviou aqui para o podcast. Você começa contando esse relato sobre o lobisomem que pulou em cima do caminhão do seu irmão. Com certeza não foi nenhum outro bicho normal, né? Que pularia em cima de um caminhão em movimento, ainda mais um caminhão grande. Então nos leva mais a essa hipótese do sobrenatural mesmo, e do lobisomem no caso. A história do seu pai sobre essa mulher que pedia... With a major selection of the looks your kiddos love, starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Carona, eu já ouvi algumas histórias parecidas de espíritos que tentavam atrair a atenção das pessoas, né? Isso, para mim, é uma coisa bizarra, porque quando o espírito percebe a sua presença, eu acho mais assustador ainda. Às vezes eu sinto que tem dois tipos de comportamentos em entidades que a gente vê. Uma é aquela que nem tem noção de onde está, ela está perdida, ela praticamente não te vê, parece que ela está em outra dimensão, apesar de que você está vendo ela. E a outra é essa que olha para você, que te encara, que tenta uma interação ali, de certo modo. Então, nessa questão é muito mais sinistro. Você contou aí muitos relatos de OVNIs também que aconteceram com você, né? Um que me chamou muita atenção foi esse que você viu lá na Flórida, nos Estados Unidos, que era como se fosse o avião invisível da Mulher Maravilha, como se você visse através daquela nave. Então, faria sentido sim, tendo em vista que se um OVNI viesse aqui e não quisesse ser visto, possivelmente ele já teria alguma tecnologia, tipo camuflagem, né? Como se fosse um camaleão ali, então, quando você olhasse para aquele lugar, você não veria exatamente a nave, né? Talvez só o contorno, mas você veria através dela. Agora, esse último relato aí sobre Sete Além me deixou bem arrepiado. No meu podcast, o Receios Obscuros, agora, durante o especial de Halloween, eu fiz alguns episódios sobre o que chamam lá fora de glitch in Matrix, né? Que significa bug na Matrix, falha na Matrix, enfim. Isso tudo são sinônimos para o mesmo tipo de acontecimento. Como é que funciona isso? São situações que não são totalmente fora da realidade, mas que não fazem um sentido lógico. Por exemplo, você vê a moça grávida, faz sentido. Então não foi algo tão absurdo assim. Mas o fato dela estar grávida e depois você vê ela não estando grávida e dizendo que nunca esteve grávida, isso aí não faz nenhum sentido lógico. Então, essas são as situações de falha na Matrix. Por ter sido um acontecimento compartilhado entre você e seu marido, eu acho que fica mais forte ainda essa situação, porque não foi uma coisa que você achou que ela estava grávida ou qualquer coisa do tipo. Você e seu marido conversaram com ela no momento em que ela estava grávida e depois de um tempo, quando vocês foram lá, ela não estava mais. Esse tipo de situação me assusta muito, porque são coisas que a gente tem certeza que aconteceram e quando a gente vai olhar, na verdade não aconteceram. Será que a gente estava em outra dimensão, pelo menos durante aquele intervalo de tempo, e depois voltou para a nossa? Será que a gente foi para uma outra linha do tempo? Não sei, é bem difícil explicar, né? Enfim, vamos para o próximo relato. Hora do Demônio, enviado pela Yara. Olá, depois de meses ouvindo o podcast e me identificando com alguns relatos, finalmente tomei coragem para relatar um dos diversos casos sobrenaturais que aconteceram comigo. Vamos lá. Meu nome é Yara, tenho 23 anos e moro no interior do Amazonas. Desde criança tenho sensações esquisitas em certas situações, como no escuro e nas horas da madrugada, quando estou sozinha. Dormi com os meus pais até os 11 anos, e quando mudei para o meu novo quarto para dormir sozinha, foi onde tudo começou. Primeiro tive muita insônia,
e quando conseguia dormir, sempre acordava às 3 horas da manhã. Isso começou a perturbar muito a minha cabeça pré-adolescente. Ainda mais depois que fui pesquisar na internet e vi pessoas falando que às 3 da manhã é a hora do demônio. Mas beleza, era assustador, porém eu nunca havia sentido ou visto algo. Eram apenas sensações e medos, mas não era algo palpável. Essa situação seguiu por um ano inteiro, até eu ter 12 a 13 anos. Certa noite, dormi e acordei de madrugada, sentindo a minha cama tremer, como se estivesse acontecendo um terremoto. Mas terremoto no Amazonas? Sem chances. Fiquei apavorada, mas não consegui fazer nada, além de me cobrir e fechar os olhos até dormir. Esse fenômeno era constante e aconteceu por semanas, até o fatídico dia em que, novamente, acordei com a cama tremendo e balançando. Agora, porém, havia luzes que se moviam por todo o quarto, e a cama tremia mais forte. Acho que nunca tive tanto medo quanto naquele dia, mas ia piorar. Ao olhar para o pé da minha cama, vi uma figura que parecia humana. Ela só ficava ali me olhando, enquanto a cama tremia e as luzes viajavam por todo o cômodo. Foi aí que me cobri dos pés à cabeça com o meu cobertor e comecei a chorar. Chorei até dormir. Nos dias que se seguiram, fiquei paranoica e sempre acordava de madrugada, vendo diversas figuras no meu quarto, como uma mulher de cabelos cacheados parada ao lado da minha cama, olhos me observando rente à cama, e sentia presenças na minha cama. Passei a sentir presenças durante o dia também, como no dia em que eu estava passando pano na casa ouvindo música no fone de ouvido, e senti algo me puxando para trás com muita força, ou quando vejo vultos passando pela casa. Já ouvi também a porta do banheiro fechando de madrugada. Como sei? Porque a porta arrasta no chão quando abre ou fecha, e é um som bem característico. Quase fiquei louca por causa dessas entidades, até que comecei a repreender e falar: "Por favor, vá embora, não tenho como ajudar você", toda vez que sentia ou via algo. Lentamente a situação foi se acalmando. Hoje em dia ainda sinto presenças no meu quarto, é o mesmo quarto, e vejo vultos, mas com menos frequência. Já não sinto mais medo, então não é algo que mexa com a minha cabeça. Meio que aprendi a conviver com essa mediunidade. Enfim, essa noite foi a pior de toda a minha vida, e é a primeira vez que conto isso para outra pessoa. Obrigada por me ouvir. Obrigado você, Yara, por compartilhar essa situação tão íntima sua, né? É a primeira vez que você conta isso para alguém. Eu entendo esse sentimento de, às vezes, não querer contar para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas são muito céticas, não acreditam em nada sobrenatural, mas esse espaço aqui do podcast é exatamente para esse tipo de situação. São muitos relatos em que começam com essa situação de você estar acordando ali naquele horário que chamam da hora do demônio, né, que é 3 da manhã. É um horário que até mesmo em muitos filmes é representado como essa hora em que o demônio está mais presente e que coisas acontecem. Eu achei muito estranho que a sua cama tremesse, porque não foi uma vezinha que a sua cama tremeu rapidinho. Ela tremia várias vezes seguidas durante muito tempo. Então, com certeza, aquilo que estava ali no seu quarto possivelmente tinha uma força bem grande, né? Estava conseguindo interagir com coisas materiais a ponto de você sentir essa cama tremendo. Até essa fatídica noite em que você viu aí luzes se movendo no quarto e essa pessoa sentada na cama. Bem possivelmente era isso que estava ali o tempo inteiro, né? Fazendo a cama tremer durante todo esse tempo e que fazia você se sentir observada e todos esses outros fenômenos aí que aconteciam na sua casa. Talvez aquilo quisesse se comunicar com você. Eu acho que muitas vezes o nosso medo nos impede de entender o que aquela entidade quer com a gente. Tem algumas que querem o mal, né? Que querem te fazer sentir medo, se sentir mal no seu próprio quarto, na sua própria casa. E tem outras que às vezes querem se comunicar pedindo ajuda. Essa parecia querer te assustar, né? Até pela questão das luzes, da cama tremendo e de tudo mais que acontecia na casa. Por fim, acredito que o fato de você se comunicar com ela, né, pedir para ela ir embora, falar que não pode ajudar, eu acho que isso contribui para que aquilo não apareça mais tanto. Eu acho que o nosso desejo tem muito a ver com o fato de a coisa deixar de aparecer, deixar de tentar interagir conosco. E vamos para o próximo relato. A ligação misteriosa, enviado pela Thaís. Olá, Fernando.
Meu nome é Thaís e sou de São Luís do Maranhão. Sou grande fã de canais de mistérios de crimes reais e também me arrisco em escrever contos e histórias originais. Se quiser conhecer, fique à vontade. Já sou consumidora desse tipo de conteúdo há bastante tempo. Ou, como falam por aí, eu já estava aqui desde quando tudo isso aqui era mato. Tive o prazer de conhecer recentemente seu podcast e decidi te mandar um dos meus relatos. Aconteceu na casa onde cresci, a casa da minha infância. Por volta de 1989, minha mãe e eu nos mudamos para outro bairro, pois o antigo ficava muito longe da minha escola e a rede de transporte público para aquela região era precária. Então, durante a semana, ficávamos em nosso apartamento. Minha mãe ia trabalhar e eu ia para a escola. Fazíamos nossas tarefas. E nos finais de semana, íamos relaxar na casa antiga, que ficou durante alguns anos fechada. Não alugamos e nem vendemos, porque gostávamos dela. Era uma noite de sábado, por volta das 9 horas da noite. Estávamos vendo TV na sala. A TV era aquela antiga de tubo e passava horário político. Era a época da campanha para eleições de presidente da República. Lembro bem disso porque estava passando um debate entre Lula e Collor de Mello. Coisas que ficam guardadas na memória. Eu e minha mãe estávamos deitadas, abraçadas em um sofá comprido, antigo, quando o telefone tocou. Em plenas 10 horas da noite, alguém achou que essa seria uma boa hora para ligar, pensei. Falei para não atender e que ela não se preocupasse, porque com certeza não era importante. Ela insistiu e disse que poderia ser da casa da minha avó. Retruquei e disse que era melhor ficar no quentinho do sofá, curtindo a calmaria da noite. Não teve jeito. Minha mãe atravessou a sala e foi atender no quarto, onde ficava a mesinha do telefone fixo. Escutei sua voz tranquila dizendo: "Alô?" Porém, estranhamente, nos segundos seguintes ficou calada. Ergui o meu corpo de cima do sofá e observei a figura pálida dela parada em frente à porta do quarto, segurando o fio do telefone. Por uns instantes, ela ficou petrificada enquanto me olhava incrédula. Ela desligou o telefone e continuou translúcida e disse que um homem com uma voz horrível tinha acabado de avisar que iria nos matar. Aquilo foi como um banho de água gelada caindo sobre o meu corpo. Comecei a tremer e minha mente travou. Quem pode ter feito isso? Nos perguntamos imediatamente. Minha mãe continuava paralisada. Suas pernas também estavam fracas. Ele disse que sabe que estamos sozinhas aqui e que vai entrar para nos matar. Por que uma pessoa seria tão perversa a ponto de querer matar minha mãe e eu? Minha mente instantaneamente pensou que talvez aquele homem poderia ser um vizinho que eu morria de medo. Um senhor que maltratava a esposa e filho. Espancava a mulher toda vez que bebia e quebrava todos os móveis da casa. Escutamos tudo e não podíamos fazer nada porque tínhamos muito medo dele. Eu, principalmente. Pensei nesse vizinho, mas não falei, pois minha mãe já estava muito nervosa e eu fiquei preocupada com ela. Desligamos todas as luzes, fechamos a casa e saímos em direção à casa de uma vizinha amiga na mesma rua. Contamos tudo o que houve e ela quis ligar para a polícia, mas achamos melhor não. Ligamos para outros parentes. A sorte é que nossos familiares moravam a maioria nesse bairro, só que um pouco mais distante, mas dava para chegar a pé tranquilo. Então, um tio meu resolveu que iria passar aquela noite com a gente. À meia-noite, deixamos a casa da vizinha e voltamos para casa, acompanhadas do meu tio. Mas as minhas pernas continuavam trêmulas. Eu não parava de pensar naquele homem horrível que tanto batia na pobre mulher e filho, e que também poderia ser perfeitamente o mesmo homem da ligação que deixou minha mãe em frangalhos de tanto medo. Por outro lado, minha cabeça trabalhou durante a madrugada, analisando o porquê dessa ligação. Importante destacar que no início dos anos 90, poucas pessoas tinham o privilégio de ter um telefone fixo dentro de casa. E nós éramos privilegiadas. A nossa casa era a única da rua que tinha telefone. Então, para que alguém fizesse essa ligação, ou ela teria que ter um telefone em casa, ou teria que ter feito a ligação de um orelhão, o que pelo horário era um pouco difícil de se acreditar. Também pensei na possibilidade de ter sido um trote. Era muito comum crianças praticarem essa brincadeira. Adultos também. Mas por quê? E não se tratava de uma criança. Quem ligou era um homem. E pela cara que a minha mãe fez,
Com certeza a voz dele era bem amedrontadora. Pensei por um bom tempo e cheguei à conclusão de que poderia ter sido algo muito além da nossa imaginação. Algo que até hoje não encontrei explicação. Depois dessa noite, nunca mais houve outra ligação igual àquela. Seguimos nossas vidas normalmente. O vizinho que eu tinha medo continuou a vida dele e eu nunca soube se tinha sido ele ou outra pessoa. Claro que eu nunca perguntei a ele para saber. Até hoje, lembro dos gritos da pobre senhora apanhando do marido, vidros quebrando. Até hoje lembro da minha mãe, pálida, segurando o telefone. A antiga casa da minha infância guarda acontecimentos estranhos. Eventos até hoje inexplicáveis. Caramba, Thaís, que história bizarra, hein? Muito obrigado por enviar o seu relato. É uma história muito antiga, né? De 1989, quando o mundo ainda era muito diferente. O telefone fixo era uma coisa muito nova. Realmente o que você falou é uma situação que acontecia, né? Poucas pessoas tinham linha telefônica. Era praticamente uma propriedade, né? Era muito caro na época. Não era toda a família que tinha condições de possuir uma linha telefônica. E quando você contou essa história, eu pensei muito na possibilidade do trote também, assim como você. Mas uma coisa a se frisar é o que você disse. Não era uma criança, era um homem adulto com uma voz assustadora, falando que iria matar vocês. Mas, além disso, que foi uma coisa que me chamou muita atenção, foi o fato dele saber que vocês duas estavam sozinhas em casa. Então, das duas, uma. Ou era algo sobrenatural, ou era alguém que conhecia vocês e que talvez estivesse vigiando, ou que soubesse que nesse horário vocês estavam sozinhas em casa, o que nas duas hipóteses é muito assustador. Seja esse um relato de terror da vida real ou um relato sobrenatural, nas duas hipóteses são muito sinistros. Existem muitos relatos em que tem essa comunicação, né, de entidades através de telefones. Tem muitos relatos sobre comunicação com parentes que já morreram. Tem outros que você atende ali, não é ninguém que você conheça, mas você ouve vozes falando coisas, às vezes com sentido, às vezes sem. E nessa situação foi muito claro, né? E para sua mãe ter ficado tão assustada na sua frente é porque foi algo muito sério. Normalmente, os pais tendem a poupar os filhos, né, de qualquer susto, de qualquer medo. Então eles tentam ali segurar a emoção, mas sua mãe não conseguiu. Foi algo que mexeu muito com ela e, consequentemente, com você também, né? Você possivelmente nunca tinha visto sua mãe tão assustada e quando você viu ela ali naquela situação, você deve ter ficado com muito medo, né? E, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito dos relatos. Fico agradecido por todo mundo que enviou. Lembrando a vocês de passarem lá no Receios Obscuros e ouvirem o especial de Halloween. Todo dia, durante o mês de outubro, vai ter um episódio por dia, totalizando aí 31 episódios ao longo do mês. E, por fim, mas muito importante, gente, não se esqueçam de enviar os seus relatos aqui para o receisdoalém@gmail.com, para que a gente sempre tenha episódios grandes com relatos legais e vocês se divirtam bastante ouvindo. Um beijo a todos e até o próximo episódio.